Em nosso estudo de hoje, a lição 15 do livro Encontro Marcado, perante ofensas. Reportando-nos às ofensas que porventura nos conturbem a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritas encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho, explicado pela codificação kardeciana, guardamos elucidações em torno das realidades essenciais da vida e do universo em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos profetentes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Conhecemos raciocinadamente a vida além da morte, a responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, a reencarnação, o problema das provas, o impositivo de esquecimento de todo o mal, a necessidade constante da prática do bem, a mediunidade com os fatos que lhe são consequentes, o princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica, a obsessão visível, a obsessão oculta, o degrau evolutivo em que cada criatura se coloca, diferença entre cultura do cérebro e direção de sentimento. Por outro lado, recebemos favores constantes como sejam a interpretação clara das lições de Jesus, o consolo e a advertência de amigos domiciliados em planos superiores, o benefício da prece espontânea sem o constrangimento de quaisquer preceitos convencionais, a intervenção fraternal no socorro aos espíritos infelizes, a cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio que vão de palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. É razoável concluir assim que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos a outro sem perceber, como exibir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito que conhecemos e recebemos. Reflitamos nisso e abramos o coração ao entendimento e à misericórdia, porquanto somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento é que encontraremos em nós mesmos a força do amor capaz de garantir em nós e fora de nós a construção do reino de Deus. O Emmanuel vem falar das ofensas e eu tenho dito isso bastante recentemente. Eu tenho dito que eu consegui, de um certo tempo para cá, adquirir a disciplina da prece, de fazer a prece quando acorda e a prece quando dorme, e também de fazer a leitura edificante diariamente, principalmente por conta desse vídeo, porque eu sou obrigado todo dia, né? Eu me obriguei a fazer a leitura do texto do Emmanuel e fazer um comentário. E mesmo com isso, que já é uma grande coisa, o homem velho dentro de mim ainda fala muito alto em questões comuns da vida. De maneira que eu fico a pensar no seguinte: se eu estou precisando de tudo isso para conter um pouco esse lado meu ainda colérico, esse lado meu ainda que também ofende, como diz aqui na lição, eu fico, como é que fica a pessoa que não tem policiamento nenhum, que vai somente se deixando influenciar pelas ideias que estão chegando através da imprensa, através das redes sociais e através do convívio social também, também da família, mas está recebendo somente essas informações e não tem ainda um parâmetro de policiamento. A gente vem aprendendo com o Emmanuel, ao longo desses estudos, que conforme o espírito vai progredindo, nós vamos progredindo, nós somos espíritos, a gente começa, no primeiro momento, a procurar interpretar o Evangelho e deixar alguns comportamentos de lado, porque já não convém mais. E depois que isso acontece, quando você estiver já com a sua consciência tranquila de que você agora não está praticando nada contrário ao Evangelho, você ainda fica sofrendo durante algum tempo as consequências do que você fez anteriormente. O nome disso é expiação. Esse é que é o nome da expiação. E você vai aprender também a aguentar essas ofensas de maneira calada e entender o espírito que está ofendendo, me ofendendo, e ele vai passar pelo mesmo procedimento que eu passei.
Quando fizer isso com ele no primeiro momento ele vai revidar, ele pode até revidar com agressão física, ou daqui a pouco com agressão verbal, ou daqui a pouco com agressão do pensamento, mas vai chegar um momento em que ele vai descobrir que é inteligente da parte dele, ele não entrar mais nessa sintonia, porque ele faz mal a ele mesmo. Se a pessoa está tentando me ofender e eu me magoo, eu fico chateado com isso, ela conseguiu, ela obteve êxito. Simplesmente eu dei o laurel para ela da vitória. Esse é que é o problema. Agora, quando a pessoa está tentando de alguma maneira, mas você reconhece, olha, vê que ela está passando por um momento difícil, além de não se deixar levar pela ofensa que está chegando para você, você até se coloca na posição de tentar compreender e, o mais sublime de tudo, tentar até ajudar aquela pessoa. Aí você começa a se tornar, se habilitar, né, a ser um aspirante a trabalhador de Cristo. E, gente, cá para nós, você já consegue imaginar o que seja você ser um trabalhador do Cristo? Os insultos que você vai receber, o quanto você vai ter que estar preparado, armado de paciência, porque a gente vive num mundo de expiações e provas. E o que é a Terra hoje? A Terra é assim, os espíritos que estão chegando ali ao término de todo o ensinamento que a Terra tem que dar, eles simplesmente vão embora e chegam novos espíritos. Então, todo ano, a todo momento, está sendo renovada, que está tendo uma migração de espíritos que concluíram o aprendizado, espíritos que ainda têm aprendizado pela frente. Então, você vai simplesmente assistir aqueles que aprenderam indo embora e chegando alguns espíritos recém-chegados lá daqueles mundos primitivos, com todo um trabalho pela frente ainda de maneira bem primitiva, e você vai ter que ter a paciência que tiveram com você para poder estar recebendo esses espíritos e trabalhando com esses espíritos. Olha só que coisa. Então a gente vai pensar assim, é o professor que ele se especializa, por exemplo, no 3º ano do ensino fundamental, 2º ano do ensino fundamental. Ele vai falar assim, a minha turma é o 2º ano. Quando aquela turma de crianças concluir e for embora para o próximo ano, vai chegar uma turma toda nova e que ele vai ter que ter a paciência toda renovada. São crianças diferentes, são espíritos diferentes ali reencarnados, mas, na verdade, o programa de educação acaba sendo o mesmo. E a gente vai percebendo que a cada ano, né, você tem alunos com maiores dificuldades, uns com menos, você vai identificando ao longo do ano qual é aquele que você tem que dar uma atenção maior. É exatamente isso que acontece aqui no mundo de expiações e provas também, a gente comparando a Terra mais uma vez como uma grande escola. Quando a gente começa a colocar isso na cabeça, e a gente começa até a analisar, fazendo comparação com os estudos aí anteriores, agora, essa semana mesmo, a gente parar para ver a sequência dos vídeos aí, vai ter um estudo que vai falar sobre isso. Que de quando em vez a espiritualidade superior pega a gente e fala, vamos ver se ele está preparado, vamos saber como é que está o temperamento dele. E aí de repente vem uma ofensa injusta, uma palavra mal colocada, para ver como é que é a tua reação emocional. E aí se você reage com cólera, extravasa, aí os espíritos estão do lado e falam, ainda não está aprovado não. Dessa vez ele conseguiu aguentar mais um pouquinho. Dessa vez está começando a entrar no ponto que a gente quer. Muito bom, vamos estimular isso. E aí a gente começa a observar, né, com o tempo, essa mudança assim, na pessoa. Mas a gente vai perceber o seguinte, que algumas das vezes essas contrariedades que acontecem com a gente, elas estão sendo promovidas por esses espíritos que são tutores aqui da humanidade. Eles querem ajudar a gente e avaliar a gente mesmo, saber se a gente melhorou ou não. E aí eu fico, meu Deus, eu fico envergonhado, né? Mas por que você não avisou que era isso? Pô, mas como é que foi? Foi uma pessoa que trabalha comigo, que falou comigo de uma maneira que me tirou a paciência. Foi uma coisa que aconteceu no trânsito, mas foi provocado por eles mesmo. Porque eles, para testarem a gente, eles têm que criar esses cenários para ver se a gente aprendeu. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente hoje é que quem já tem essas verdades da doutrina espírita, reencarnação, vida além da morte, lei de causa e efeito, mediunidade, tudo isso, a gente começa a ver esse caso das ofensas de maneira diferente, e a gente começa a entender que só vai ter mérito quando, além de resistir
eu tentar ajudar também aquela pessoa que está colérica. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.